Bom, primeiro um esclarecimento, né? Os bilionários da Rússia, eles não são tecnicamente metacapitalistas, tá? Por quê? Eles surgiram justamente quando houve aquela abertura de mercado da Rússia, né? A perestroika, e houve um surto de privatizações fraudulento. Então o sujeito ele era diretor de uma empresa lá, a hora que a Rússia deixou, entre muitas aspas, de ser socialista, ele simplesmente virou dono da empresa. Então a maioria dos bilionários russos virou bilionário por causa disso. Porque os mandatários, antigos mandatários do Partido Comunista, falam assim, então agora a gente é capitalista, vamos dividir entre a gente aqui o que tem e foda-se. Né? Foi isso que aconteceu na Rússia no começo da década de 90. Então eles não são metacapitalistas especificamente, tá? Por que o metacapitalista, agora sim, o metacapitalista, ele financia socialistas? Essa é a questão. Né? O socialista pega dinheiro do metacapitalista porque sem dinheiro não existe revolução. Na verdade, essa é a resposta mais fácil que a gente tem. O contrário é que é mais difícil de entender. Por que um metacapitalista vai ficar dando dinheiro para socialista que fala mal dele? Para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e chegar na década de 20, num livro de um cara chamado Ludwig von Mises, livro chamado Socialismo. Socialism, né, em inglês. Não sei se está traduzido para português já. Lá ele explica o seguinte: economia estatizada, 100% estatizada, é impossível. Por que é impossível? Porque se você não tem mercado, você não tem a troca, né? Se o governo é dono de tudo, não existe troca, existe só permuta. Aí fica a questão, em razão do que a permuta acontece? Quantos frangos valem o meu celular? Quantos não sei o que valem não sei o que? Entendeu? O dinheiro, na verdade, é isso. Se você não tem mercado, você não tem cálculo de preço. Você precisa de uma estrutura para determinar o preço de tudo. Como você não consegue fazer, não existe um órgão humano que consiga determinar o preço de aviões e alfinetes, você não tem economia de mercado, então a economia cai. Você não tem economia, não existe economia. Então, ele previu em 1920 que a economia soviética nunca ia conseguir passar dos 50%, por volta de 50% da economia estatizada. E a previsão dele aconteceu, realmente se concretizou. E isso é arqui-sabido pelas pessoas já, na verdade. Isso é arqui-sabido. É a massa só que ignora. Né? A economia, o socialismo, ele sempre vai ser um socialismo meia-bomba. Ele nunca vai conseguir ser um socialismo total, 100%, né? No sentido de conseguir controlar toda a economia. Não dá para fazer isso. Ou seja, esses metacapitalistas, por um lado, sabem que qualquer situação, qualquer socialismo, se eles forem amigos do governo, eles conseguem se manter dentro da área de socialismo, de economia privada que o Estado necessita. Eles estão protegidos por isso, porque eles sabem que se o Estado avançar para cima deles, o Estado próprio quebra. O Estado próprio quebra. Né? Isso é um ponto. Agora, o que eles ganham com isso de fato? Ganham que a economia de mercado, sendo muito mais restrita do que numa economia de fato livre, eles não precisam ter medo de concorrência, não precisam ter medo de ter que a todo mês, a toda semana, todo ano, manter a qualidade do seu produto, manter toda aquela estrutura, né, capitalista para poder se manter no topo. Eles podem simplesmente pensar, aí eles passam a pensar de uma maneira não capitalista, mas de uma maneira mais dinástica. É o que faz o Rockefeller, por exemplo. O Rockefeller, a razão de ser da família Rockefeller hoje
é manter a dinastia Rockefeller. A fortuna Rockefeller já está garantidíssima. Mas o objetivo deles é garantir uma posição de poder para que a dinastia, para que a família Rockefeller mantenha-se em posição de poder. Como é que eles fazem isso? Justamente assim, financiando o socialismo, porque eles sabem que o cachorro não morde a mão que o alimenta. Eles financiam o socialismo, por mais que o socialismo... porque os Rockefeller, os capitalistas, não sei o quê, eles sabem que tudo isso é bravata, que a finalidade, no final das contas, da ideia socialista vai favorecê-los. Por mais que os socialistas digam, nós somos contra os grandes capitalistas. Ok, muito bem. Só que o que você faz favorece os Rockefeller. Como é que favorece? De como eu acabei de explicar. Você amplia o Estado, ele não passa de um certo ponto, ele não chega a ameaçar o Rockefeller, e pelo contrário, ele ameaça quem? Os concorrentes do Rockefeller. Isso vale para os Rockefeller, para os MacArthur, para os Ford, para o George Soros, para todos esses O Lehman também. O Lehman, né? E no Brasil, de uma maneira um pouco mais... O Brasil sempre adapta as coisas de maneira mais tupiniquim, né? E para o Brasil, funciona também com a OAS e a Odebrecht. A lógica é a mesma. O que a Odebrecht fez? Ela garantiu uma série de contratos muito, muito vantajosos com o Estado, e em troca disso financiava um partido que falava, não, porque nós precisamos garantir o socialismo, o patrão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Faz algumas concessõezinhas, fica dando aí benefício para o trabalhador, os sindicatos de vez em quando fazem uma bagunça, eles vão lá, pagam uma merreca para o trabalhador e muito para o líder sindical, leva o líder sindical para o puteiro, etc, etc. Né? E tudo isso fica assim um jogo de cena. Tudo isso fica esse jogo de cena para todo mundo fingir que está fazendo o seu. Né? Ganha a Odebrecht porque consegue dinheiro do Estado, ganha o PT porque depois a Odebrecht repassa uma parte para o PT para servir de caixa 2, servir de triplex, sítio em Atibaia e a porra toda, né? E fica todo mundo feliz e só o povo embaixo. Então, a lógica do metacapitalismo é essa. Tá? A lógica do metacapitalismo é essa. Os capitalistas descobriram que, no final das contas, a ideologia socialista os beneficia. A lógica é essa. No final das contas, o pulo do gato é esse. Os capitalistas descobriram que a lógica socialista, no final das contas, os beneficia.